Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. E hoje eu vou responder as perguntas e as objeções do Eugênio Pacelli. As perguntas são boas e as objeções também. Eu tenho uma pergunta. Se existe uma única tradição, por que nas definições de Trento os ortodoxos são considerados distantes da verdadeira tradição? Isso mostra diferenças entre, abre aspas, tradição apostólica, fecha aspas, e tradições eclesiásticas. Isso requer distinções de dogmas. Como saber a verdadeira depositária da fé apostólica na Igreja Ortodoxa ou na Igreja Católica Romana? Quais os critérios? Pois ambas possuem magistérios distintos. Onde que está a tradição apostólica? Não há como definir. Então ele faz algumas perguntas e termina o seu texto de modo cético. Ele conclui que não tem como definir. A minha primeira resposta, Trento diz que a Igreja Ortodoxa está longe da verdadeira tradição. Deixa eu ler aqui como ele colocou. Os ortodoxos são considerados distantes da verdadeira tradição, diz Trento. Olha, a igreja que está longe da verdadeira tradição é a Igreja Apostólica Romana, que há muito tempo deixou de ser católica. E não sou eu quem está dizendo isso. Quem diz isso é São Vicente de Lerins, que escreveu o Comunitório. Então ela está longe de ser católica, embora ela guarde a sucessão apostólica, pelo menos a sucessão histórica. Bom, então, o que São Vicente de Lerins ou de Lerins ensinou? Ele ensinou um método para nós sabermos quem guarda a verdadeira tradição e o que é católico. Então, aquilo que foi crido em todos os tempos, por todos e em todos os lugares, isso é católico. Então, vamos começar. Por exemplo, o filioque. O filioque é uma invenção tardia da Igreja Romana. É uma invenção tardia. Por quê? Nenhuma igreja do Oriente, nem a Igreja Ortodoxa, nem as igrejas antigas orientais ou as igrejas ortodoxas orientais, as igrejas ortodoxas orientais que são compostas pela Igreja Copta, pela Igreja Siríaca, pela Igreja Etíope, pela Igreja da Eritreia e pela Igreja Armênia. Tá? Excetuando a Armênia que conservou o Credo de Niceia. Mas todas essas igrejas, elas professam que o Espírito Santo procede do Pai. Ponto. A igreja assíria do Oriente, erroneamente chamada de nestoriana, ela também professa que o Espírito Santo procede do Pai. Ponto. Então, que o Espírito Santo procede do Pai, isso é crido em todas as igrejas. Na Igreja Ortodoxa, nas antigas igrejas orientais e na Igreja Assíria do Oriente. Todas professam que o Espírito Santo procede do Pai. Embora exista aí alguns latinos desavisados que querem enganar as pessoas
ensinando que o filioque é uma doutrina católica, ou seja, que está em toda a igreja, que é uma doutrina que foi criada por todos, em todos os tempos e todos os lugares. Mentira. Nem foi criada por todos, nem em todos os lugares, nem em todos os tempos. Então, logo, não é uma doutrina católica. Se não é católica, é uma doutrina falsa. Se isso se quer se colocar como dogma, isso é falso, é uma falsa doutrina, é um falso dogma, é uma heresia. E o que eu estou falando é o que está, é a metodologia de São Vicente de Lerron, ou de Lerins. Tá? Então, inclusive, aí há um papista, um latino desavisado que fez um vídeo provando que os ortodoxos estão errados e ele através de silogismos ao modo escolástico de Tomás de Aquino, ele diz que provou que o Espírito Santo procede também do Filho. Não provou nada, porque não se faz dogmas a partir de silogismos. Os dogmas são revelados por Jesus Cristo. Ponto. Isso, você não infere dogmas a partir de raciocínios escolásticos ou como faziam os protestantes a partir da Bíblia e faz uma interpretação. Interpretação não é dogma. O dogma é aquilo que foi revelado por Jesus Cristo. E o que foi revelado por Jesus Cristo é que o Espírito Santo procede do Pai. Ponto. Acabou. Não tem discussão. Se você quer discutir isso, você é herege. Simples assim. Simples assim. Nenhuma igreja acreditou no filioque. As antigas igrejas orientais, elas estão separadas da igreja ortodoxa grega desde 451. E elas professam que o Espírito Santo procede do Pai, da mesma forma que a igreja ortodoxa grega. A igreja síria do Oriente se separou no ano 430. Também ela professa que o Espírito Santo procede do Pai. Ponto. Todas as igrejas, ou seja, todas as igrejas que o Espírito Santo procede do Pai é crida em todas as igrejas, em todos os lugares, e foi crido por todos. Somente a igreja romana que desviou e criou uma doutrina que nem foi crida por todos, que é o filioque, não foi crida em todos os lugares, nem em todos os tempos. Logo, é uma doutrina falsa. Então, eu estou respondendo a objeção, ou melhor, as objeções e as perguntas do Eugênio Pacelli, e aproveitando, né? Então, tem esse papista aí que quer fazer essas inferências usando lógica e tal. Primeiro que você aplicar a lógica a um mistério que a mente humana não pode alçar esse voo, porque a Trindade ela foi revelada por Jesus Cristo. Então a mente humana jamais conseguiria dizer que Deus é uma Trindade se não nos fosse revelado pelo próprio Cristo Jesus. Então a pessoa querer fazer inferência do que ocorre na Trindade com raciocínios humanos não é lógica, é ilógico. Ele faz a lógica se tornar ilógica. E é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. É uma blasfêmia porque ele quer com seu entendimento explicar aquilo que foi revelado por Jesus Cristo, inventar um dogma e defender a partir de silogismos. Isso é altamente blasfemo. Blasfemo e herético, porque o filioque não foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Então, outra coisa que nunca foi crida por todos, em todos os lugares, é a supremacia do Papa e a infalibilidade papal. Não existe na história eclesiástica que o Papa mandava nos outros bispos. Que o bispo de Roma tinha a primazia de respeito, não de jurisdição universal,
uma primazia de honra, isso sempre foi crido na Igreja Ortodoxa, que o bispo de Roma tem a primazia de honra. Com jurisdição universal, isso nunca existiu. A infalibilidade papal, muito menos. Isso nunca se viu. A primeira vez que o Papa exerceu seu poder ex cátedra de definir, de ser infalível, foi em 1854. Por que que o Papa, se fosse assim, se fosse verdadeira a doutrina da infalibilidade do Papa, por que o Papa, com sua autoridade suprema, quando a Igreja ainda era indivisa, né, unida, quando a Igreja Romana não tinha se separado da Igreja Ortodoxa, por que no primeiro milênio o Papa não exerceu a sua autoridade e ele sozinho definiu o dogma da divindade de Cristo? Por que ele não definiu a divindade do Espírito Santo? Por que ele não definiu que a Virgem Maria é mãe de Deus? Por que o Papa sozinho não definiu as duas naturezas de Cristo? Por que o Papa não definiu a virgindade perpétua sozinho? Por que o Papa não definiu que Cristo tem duas operações, duas energias, duas vontades? Por que não definiu que os ícones devem ser venerados? Sempre foram os concílios ecumênicos. O Papa nunca definiu nada sozinho. Sempre foram os concílios ecumênicos, porque a Igreja Ortodoxa e a Igreja Romana, que era ortodoxa, entendia que é a Igreja que é infalível, que são os bispos reunidos em concílios ecumênicos é que são infalíveis. Então a Igreja é que goza da infalibilidade, a Igreja que não erra, e não o Papa que é infalível quando define ex cátedra. A doutrina que o Papa é infalível não foi crida por todos, não foi crida em todos os tempos e nem em todos os lugares. Ainda que hoje, a doutrina que o Papa é infalível em certas ocasiões seja crida por todos, em muitos lugares, lhe falta uma coisa da regra de São Vicente de Lerrand. Falta o atributo de ter sido, este falso dogma, de ter sido crido em todos os tempos. Ainda que fosse crido, ainda que esse dogma fosse crido por todos, em todos os lugares, lhe falta um aspecto. Não foi crido em todos os tempos, logo é falso. Então Eugênio Pacelli e outras pessoas que têm as mesmas dúvidas aí, existe como saber qual é a igreja depositária da fé apostólica? Basta seguir o quê? A regra de São Vicente de Lerrand, que está aqui no comunitório. Inclusive, ó, esse livro foi publicado por uma editora católica romana, A Permanência. Faria muito bem que os latinos lessem este livro aqui e examinassem todos os dogmas da Igreja Romana e os dogmas da Igreja Ortodoxa, para ver quem é que mudou aqui os dogmas, se foi a Igreja Ortodoxa que mudou ou se foram os latinos que mudaram os dogmas. Quem é que conserva a doutrina integral, aquilo que foi criado por todos, em todos os tempos, em todos os lugares? Está aqui a regra, é simples. Tá? Por exemplo, a Igreja Ortodoxa, ela não crê no pecado original, ela acredita no pecado ancestral, que os primeiros pais eles pecaram, desobedeceram a Deus, mas isso é um pecado pessoal deles. Então não existe a transmissão da culpa do chamado pecado original para os latinos. Não existe. O que existe é que a partir do pecado dos primeiros pais, a natureza humana ela enfraqueceu, tá? Ela adquiriu uma certa tendência para as paixões.
a gula, a luxúria, a inveja, o orgulho, a ira. Então ela tem uma tendência, mas a natureza humana continua sendo boa. O ser humano continua sendo a imagem de Deus. Diferentemente para Agostinho de Hipona, que acreditava que a natureza humana ficou totalmente má, totalmente corrompida, que já não havia ali resquício da imagem de Deus. A Igreja Ortodoxa nunca acreditou nisso. Nunca acreditou nisso. A Igreja Ortodoxa acredita no pecado ancestral. Então veja, aqui eu tenho um exemplo da Igreja Armênia. A Igreja Armênia, né, é das antigas igrejas orientais, ou da ortodoxia oriental, que se separou, né? Houve essa separação ali no 451 Concílio de Calcedônia. E veja, aqui tem um documento da Igreja Romana, que é Carta do Dum aos Armênios, onde, né, o Papa fala dos supostos erros armênios. Então aqui nós temos o que? Os armênios dizem e sustentam que o pecado pessoal dos progenitores foi tão grave que todos os seus filhos gerados por seu sêmen até a paixão de Cristo, por motivos supradito do pecado pessoal deles, foram condenados e depois da morte precipitados no inferno, que é o Hades, né? Mas não pelo fato de que eles mesmos tenham contraído de Adão um pecado original, pois eles dizem que as crianças não têm absolutamente nenhum pecado original, nem antes nem depois da paixão de Cristo, mas antes da paixão de Cristo a supradita condenação antiga por causa da gravidade do pecado pessoal que tinham cometido Adão e Eva, ao transgredirem o preceito divino a eles dado. Depois da paixão do Senhor, porém, na qual foi destruído o pecado dos progenitores, as crianças que nascem dos filhos de Adão não são mais destinadas à condenação, nem devem ser precipitadas no inferno, por causa do supradito pecado, porque Cristo, com sua paixão, cancelou totalmente o pecado dos progenitores. Tá? Então, para a Igreja Armênia não existe pecado original, o que existe é o pecado ancestral. Então a criança ela não tem nenhum pecado, ela morre e ela vai para o céu. Né? Ela vai para o céu. E a Igreja Armênia ela tem essa doutrina e ela está separada da Igreja Ortodoxa Grega. Veja, então essa doutrina que não existe o pecado original, ou seja, a transmissão da culpa, que a criança já nasce suja, contaminada e depravada, essa doutrina só é crida pela Igreja Romana. E o protestantismo seguiu a Igreja Romana, né, porque derivou da Igreja Romana. Mas essa doutrina só existe no mundo ocidental. Tá? Só existe no mundo ocidental. Então, veja bem, o que foi crido em todas as igrejas, em todos os templos, em todos os lugares, é que não existe o pecado original, existe o pecado ancestral, que é o pecado dos primeiros pais, tá? É o pecado dos primeiros pais. E esse pecado foi o pecado pessoal deles, ninguém herda esse pecado, nós herdamos apenas as tendências. E se nós caímos nessas tendências, se nós nos dobramos a essas paixões, aí todas as vezes que nos dobramos às paixões, seja da gula, da ira, do orgulho, da luxúria, aí a gente peca, e aí o pecado é nosso. Então nós seremos punidos pelos nossos próprios pecados. Isso é a doutrina da Igreja Ortodoxa. Então, como vocês viram, quando aqui o documento da Igreja Romana condena os armênios, está condenando uma doutrina que foi crida por todos, em todos os lugares, foi crida por todos, em todos os lugares, em todos os tempos. Então é uma doutrina ortodoxa que aqui a Igreja Romana está condenando. Tá? Ainda, a Igreja Ortodoxa diz que nós nunca veremos a Deus tal como Ele é, no sentido que nós vamos ver a Deus na sua própria essência. Olha, só participa da essência de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas realmente distintas participam da essência de Deus. Porque são Deus, desde sempre. Nunca houve tempo que eles não, que uma delas não fosse Deus.
Então, elas, as 6 pessoas da Trindade, participam da essência divina. Então, nós, quando morrermos, e se morrermos em santidade, nós veremos as energias incriadas de Deus. Participaremos das suas energias divinas e não propriamente de suas essências. Ora, essa doutrina é comum em todas as igrejas orientais. A igreja romana não, diz que nós veremos a essência de Deus. Mas só ela crê assim. Ainda nesse documento armênio, está aqui. Ela crê na mesma doutrina que a igreja ortodoxa. Veja. Veja aqui. Espera aí que eu... Um momento. Igualmente, os armênios dizem que as almas das crianças batizadas e as almas dos homens altamente perfeitos, depois do juízo universal, entrarão no reino dos céus, onde ficarão livres de todo o mal penal desta vida. Não verão, porém, a essência divina, porque nenhuma criatura a pode ver, mas verão a claridade de Deus que brota de sua essência, assim como a luz do sol brota do sol e todavia não é o sol. É aqui, essa é a pura doutrina ortodoxa. É a doutrina que é crida em todas as igrejas orientais. Foi crida em todos os tempos e em todos os lugares e por todos. Doutrina puramente ortodoxa. A única igreja que foge dessa doutrina, acreditando que nós veremos a essência do próprio Deus, é a igreja dos latinos, a igreja romana. Só que a doutrina que nós veremos a essência de Deus, ela não foi crida por todas, não foi crida em todos os lugares, nem em todos os tempos. Logo, é falsa. Tá? Então, as igrejas antigas orientais, a igreja ortodoxa, ela crê que nós participaremos das energias incriadas. Ora, eu não posso participar da essência do Sol, senão eu seria o Sol. Mas eu participo, em certa medida, do Sol através do quê? Da claridade da sua luz, do calor. Desse modo, é assim que nós participaremos de Deus, através de suas energias. Tá? Ainda para mostrar que o filioque não era conhecido na Idade Antiga da Patrística. Eu tenho aqui a profissão de fé. Tá? Eu tenho a profissão de fé de Santo Epifânio, bispo de Salamina. Tá? E tá aqui. E tá aqui, ó. Vou ler em grego. Que isto pneuma to agion to kyrion que zoopion to ectus patros ekporevumenon. Procede. E no Espírito Santo, Senhor vivificante, que procede do Pai. Tá aqui. É a profissão de fé de Santo Epifânio, bispo de Salamina. Perfeitamente ortodoxo. Temos aqui também a do bispo, amigo de São João Crisóstomo, Teodoro, bispo de Mopsuestia. Tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. E na profissão de fé de Teodoro de Mopsuestia está que en pneuma agion to ecto patros ec porevumenon pneuma zoopion. Em um só Espírito Santo que procede do Pai, Espírito vivificante. Então não se conhece na patrística filioque. Todas as igrejas do Oriente professam que o Espírito Santo procede do
Pai. Então, nós temos como saber qual é a igreja que é a fiel depositária da fé apostólica. Para isso, basta aplicar os métodos de São Vicente de Lérins, o que foi crido por todos, em todos os tempos, em todos os lugares. E conhecer a história eclesiástica e a patrística. Recorre à patrística, recorre à história eclesiástica. E aí vocês vão ver qual é a igreja que é a fiel depositária da tradição apostólica. Então, caro Jean Pacelli, o seu ceticismo, que você termina a sua objeção, não há como definir? Sim, tem como definir. Através do método de São Vicente de Lérins e, por exemplo, do compêndio dos símbolos e declarações de fé e moral de Denzinger e da história eclesiástica e da patrística. É isso. Tá? Eu espero que eu tenha solucionado as suas dúvidas, que eu espero que as suas objeções tenham sido respondidas e as objeções de outras pessoas. E aqui eu me despeço. Aqui me despeço de vocês. Caso alguém queira contribuir financeira com este canal, vou deixar aí em algum canto do vídeo a minha chave Pix, para quem quiser contribuir com qualquer valor. E você pode também contribuir com uma curtida. Cada curtida, a plataforma vai entender que esse vídeo é relevante e vai distribuir para 5, 10 pessoas. Então, comente também, caso tenha gostado do vídeo, caso tenha dúvidas, deixe aí nos comentários. E compartilhe este vídeo com seus amigos. E que Deus nos guarde a todos nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém.